Pouca gente percebe, mas estamos vivendo tempos em que qualquer instabilidade política ou econômica pode gerar uma crise de abastecimento em questão de dias. Quando isso acontece, supermercados esvaziam, preços disparam e as pessoas entram em desespero. E é nesse tipo de situação que um detalhe faz toda a diferença: saber quais alimentos realmente duram anos sem perder a qualidade. Essa informação é ouro, porque ela permite que você se prepare agora, garantindo comida segura e nutritiva quando todos estiverem correndo atrás do que já acabou. O primeiro da lista é o sal. Sim, esse ingrediente simples e barato que você talvez nunca tenha valorizado é na verdade um dos mais estratégicos para estocar. Ele não estraga, é fácil de armazenar e ainda serve para conservar outros alimentos, algo que pode ser vital se um dia ficarmos sem energia elétrica. Quem entende de sobrevivência sabe que o sal já foi moeda de troca no passado e pode voltar a ter esse papel em um cenário de crise. O segundo alimento que você precisa considerar é a aveia. Diferente de muitos grãos, a aveia tem um prazo de validade longo quando bem armazenada. E o melhor, é extremamente nutritiva, rica em fibras e capaz de sustentar por muito tempo. Em períodos de escassez, alimentos assim se tornam uma das principais fontes de energia. Além disso, ela é versátil. Pode ser consumida crua, cozida, misturada com outros ingredientes ou até usada para engrossar sopas e mingaus. Se você acha que a aveia é algo dispensável, imagine o valor dela quando as prateleiras estiverem vazias e a comida fresca escassa. O terceiro item desse primeiro bloco é o arroz, um dos alimentos mais consumidos no mundo inteiro. Em muitos países, ele é a base da alimentação, e isso não é por acaso. O arroz é barato, rende muito e, se bem guardado, pode durar anos. O problema é que, em tempos de crise, ele é justamente um dos primeiros produtos a desaparecer dos mercados. Não é preciso muito para isso acontecer. Basta uma quebra na safra, um aumento de exportação ou uma instabilidade política para o preço disparar e a oferta sumir. É por isso que quem sabe da importância do arroz nunca espera para garantir seu estoque. O quarto alimento que entra nessa lista é o feijão. E aqui estamos falando de um dos pilares da alimentação brasileira. Rico em proteínas e minerais, ele não só complementa perfeitamente o arroz, como também é um alimento que, armazenado de forma correta, pode durar anos. Em situações de escassez, o feijão se transforma em algo extremamente valioso, porque mantém as pessoas alimentadas e nutridas por muito tempo. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Quando a oferta de feijão diminui, a disputa por ele nos mercados é intensa. Já vimos isso acontecer antes, com aumentos de preço que pareciam absurdos. Agora imagine esse cenário em uma crise global. O quinto item é o açúcar. Ele pode parecer apenas um adoçante comum, mas sua durabilidade e versatilidade fazem dele um verdadeiro tesouro em tempos de dificuldade. O açúcar não estraga e pode ser usado tanto para conservar alimentos quanto para fornecer energia rápida em momentos de necessidade. Além disso, é um produto que serve como moeda de troca quando tudo começa a faltar. Em momentos de pânico, pequenos pacotes de açúcar podem ter um valor muito maior do que o dinheiro. Por último, mas não menos importante nessa parte, é preciso entender que esses alimentos não são apenas para consumo imediato. Eles são parte de uma estratégia de sobrevivência, e quem entende isso antes da crise tem uma vantagem imensa. O açúcar, por exemplo, já foi um dos bens mais disputados em períodos de racionamento. Ele é compacto, fácil de estocar e de grande valor para diversas receitas. Não subestime esse ingrediente, porque em um momento de necessidade, ele pode ser a diferença entre ter energia para seguir em frente ou não. O sexto e último item dessa lista é o mel. Pouca gente sabe, mas o mel puro é um dos poucos alimentos naturais que nunca estraga. Ele pode cristalizar com o tempo, mas isso não significa que está ruim. Basta aquecê-lo levemente para que volte ao estado líquido. Em tempos de crise, o mel não é apenas uma fonte de energia, mas também tem propriedades medicinais, ajudando no tratamento de feridas e na prevenção de infecções. Imagine o valor de um alimento que adoça, alimenta e ainda serve como remédio quando o acesso a farmácias pode estar limitado. O mel é tão valioso que já foi usado como moeda em algumas culturas antigas, e não é difícil imaginar que, em um cenário de colapso, ele volte a ter esse papel.
Ao reunir esses 6 alimentos, sal, aveia, arroz, feijão, açúcar e mel, você cria uma reserva estratégica que pode sustentar você e sua família por meses, talvez anos. A diferença entre estar preparado e ser pego de surpresa é enorme, e a história mostra que quem espera o problema bater a porta normalmente já está atrasado. Não estamos falando de pânico, estamos falando de prudência. Basta uma instabilidade internacional, uma quebra de safra ou uma nova crise política ou econômica para que o caos se instale nas prateleiras. Quando isso acontece, não há tempo para correr atrás do que falta. É por isso que quem realmente entende o que está em jogo já começou a agir. Esses alimentos são simples, baratos e fáceis de estocar hoje, mas amanhã podem valer muito mais do que você imagina.